Sejam muito bem-vindos ao Conexões de Valor. Eu sou Priscila Sumbach e fiz este projeto para você que está aí do outro lado com muito carinho. E trago aqui hoje duas histórias que se unem em uma, pois elas são irmãs, empreendedoras, mães, avós, é a união da família e o poder de empreender juntas. Tudo bem, meninas? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui com a Liliana e a Mirela Pereira, que são especialistas no ramo de beleza e são essência para a nossa região aqui no litoral catarinense, proprietárias do Milimi. Sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada. Imagina. Meninas, eu quero que nós comecemos, comecemos contando um pouquinho de como foi a trajetória de vocês até aqui, como se sucedeu, quem que decidiu, vamos ter esse empreendimento juntas, não vamos, em que momento foi isso? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu a que gente agradeço. É uma honra fazer parte disso, né? Sim, sim. Então a gente também está muito lisonjeada por estar aqui contando a nossa história, né? Sim. Nós trabalhamos na área da beleza já faz mais de... Eu tenho uns 28 anos que eu sou cabeleireira, na verdade, né? Sim, excelente Então, cabeleireira. Tudo começou quando você decide ir para a área da beleza e aí você começa a querer crescer dentro dela e agregar com a família, né? Sim. E assim surgiu o primeiro contato, né? Quando eu me formei cabeleireira e logo em seguida minha irmã já se abriu para essa parte Para essa ideia. Para essa ideia, a parte do crescimento também. Juntas, né? Então a gente sempre trabalhou juntas, né? Mas sempre para alguém, né? Sim, sim. E sempre foi aqui na região ou vocês vieram de algum lugar? Olha, nós somos de Florianópolis. Florianópolis. Sim. Então a gente começou juntas e a Nani sempre foi muito boa na parte de recepcionar, de atendimento, de administrar, né? Mas nós começamos as duas como mão de obra, né? Ela iniciou como manicure, eu também iniciei nossa trajetória na área da beleza como manicure e depiladora. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo nas funções, né? Sim. Ela passou a ser cabeleireira, eu passei para essa parte da administração e recepção, né? E hoje a gente assume papéis muito importantes, cada uma no seu setor, né? Então hoje ela é mão de obra e eu sou administradora. A gente consegue se entender bem. Sim, né? Sim. Pegando esse gancho, né? Essa situação de estarem entre família, entre irmãs, né? Acredito que nem tudo, 100%, é sempre, né? Como vocês conduzem isso? Essa situação de estar em casa, às vezes num momento de descontração, vocês conseguem separar o profissional da família? Geralmente a gente está sempre falando. Vou te falar, Priscila, que a gente geralmente a gente está sempre trabalhando. Sempre trabalhando, né? Mas eu acho não para, não para. Mas eu acho que a gente está muito certo exatamente por cada uma assumir uma posição. Sim, então eu coloco sempre o meu ponto de vista operacional, de como tem que ocorrer dentro do espaço. E ela já vem com as possibilidades, então, de fazer acontecer. Entendi. Então são duas visões numa só. Eu pontuo, mostro e ela vai lá e busca, sabe? Perfeito. Em tudo, tá? Curso, conhecimento, melhoras e evolução, e assim a gente vai. Maravilha. Vai uma ajustando. Acaba complementando a outra, né? Exatamente. E assim, a minha pergunta é, como é hoje trabalhar com isso, né? Tantos anos vocês já estão nesse caminho, mas ver tantas mulheres e homens, porque não também homens, né? Chegando muitas vezes para vocês de uma forma, saindo de outra, né? Eu digo isso até por experiência própria. A Mirela é uma pessoa extremamente especial na minha vida. Não por acaso ela está aqui hoje, porque quando eu a procurei há 3 anos atrás, eu realmente estava assim, muitas mulheres vão me entender, com a autoestima extremamente baixa. Eu havia tido um filho, então a gente tem todo aquele momento de transformação. E eu havia mudado de cidade, vim para cá, então eu precisava me reencontrar. E ela foi uma pessoa extremamente especial na minha vida, especial, né? E quando eu cheguei para ela, eu estava bem perdida do que fazer, mas eu precisava me encontrar novamente. Naquele momento ela conseguiu estar ali e me ajudar a fazer isso, né? Há anos aí de amizade, né, minha amiga?
É que assim, né, Priscila, assim como tu, e sempre chega mulheres assim, nós também somos mulheres, né? Sim. A gente tem o nosso lado, a gente lida com a autoestima né? Então, quando você vai atender um cliente, você já tem que se preocupar porque ele vai ali buscar o melhor. Exato. Ele está buscando a autoestima. Então, você tem que tentar entender a vida dele, entrar na vida da pessoa para poder oferecer o melhor para ela. Com certeza. Porque muitas das vezes, tá, muitas mulheres chegam lá com o objetivo de cortar cabelo. Eu sou muito boa cortadora de cabelo. Maravilhosa. Então, elas chegam com um objetivo assim, ai, eu quero cortar o meu cabelo, assim, sabe? E às vezes não é. Não é aquilo. Exatamente. Às vezes é um abraço, uma palavra. Eu me vejo nessa sua explicação. Sabe? E a gente tem por característica ter esse atendimento mais humanizado, né? É um assim, de entender a pessoa e acolher. Vai muito além de um corte, muito além de uma maquiagem, né? De uma unha. Vai além. Exatamente. Então é sobre pessoas também, né? Isso. Não é só sobre a beleza em si. Sim. A gente está lidando com pessoas que às vezes têm muita vaidade, às vezes têm pouca vaidade. Então a gente precisa estar sempre entender o contexto da história daquela pessoa. Entender o contexto da história para conseguir efetuar um bom trabalho também. Com certeza. Então vai além de ser um cabeleireiro. É muito além. Acaba sendo um pouco de tudo. É o psicólogo, é o amigo, é o ombro, muitas vezes, né? É bom demais. Você tem que amar o que faz, porque é fabuloso. Sim, essa transformação. Com certeza. E muitas vezes, eu digo de modo geral, não só o salão de beleza, que é ali a questão de vocês, mas a beleza, muitas vezes, ela acaba sendo subjugada, né? Sim. Mas um cabelo, né? Uma tinta, né? Uma mudança, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás quando a mulher se olha, ou o homem, né, se olha lá no salão de vocês, tem a questão ali também dos implantes capilares, etc. Essa mudança emocional que a gente vê nas pessoas, né? É gratificante. É gratificante demais, né? É gratificante demais. É aquilo que eu te falei, a gente vive a autoestima da pessoa, sabe? Você vive, você poder trazer e recuperar essa autoestima, você poder recuperar a fase, né, uma fase melhor, ela se encontrar naquilo que tu propôs, nossa. E a Nani, por exemplo, que fica nessa linha de frente, né? Acho que muitas vezes vê o cliente chegar de uma forma, ver sair de outra, e no próximo encontro, acho que essa pessoa já volta de outra forma, né? Mais iluminada, né? Mais feliz. A gente tenta sempre passar essa segurança e essa transformação, né? Não é só um serviço, é um resgate também, né? Com certeza. E isso vocês acabam passando também para a equipe, porque não é só elas, né? Vocês têm uma equipe de quantos funcionários hoje? Hoje nós estamos com 36 funcionários, né? Que também é bem desafiador, porque a gente acaba sendo um ponto de força para eles. Exato. Né? Então são mais 36 vidas que a gente tem a preocupação diária, né? De manter o equilíbrio, a harmonia com a equipe. Ouvir, conduzir, né? Conduzir. Sim. É uma família, é uma grande família. É uma grande família. Que maravilha. Nós temos um time, né? Família. Sim. É muito importante. Um time, são todos maravilhosos, né? E assim, Priscila, a gente também tem que, assim como a gente tem que cuidar do cliente, a gente tem que cuidar deles. Porque eles precisam estar bem. Eles precisam estar bem. Isso, exatamente. Se eles não estiverem bem, Sim. eles não vão conseguir traduzir ou passar essa mensagem para o cliente, sabe? Sim. Então nós cuidamos muito com o bem-estar de cada um. Um abraço. Como é que foi teu dia? Que legal, sabe disso. Esse calor humano, essa preocupação, se colocar no lugar do outro, isso é fabuloso. Sim, não aquela questão automática, né? O funcionário chega e ali... Nós não tratamos eles assim, tipo, tem que produzir, tu é um número. Não, nós somos uma coisa só. Uma coisa juntos, só. A gente é muito forte. Sim. Então a gente trabalha muito essa coisa do abraço, do beijo. Abrimos o salão com oração, sabe? E a união faz a força, né? Demais. A gente precisa fazer com que eles caminhem conosco, né? Não apenas desfrute daquilo que a gente proporciona, mas pense e tenha um amor pelo nosso espaço, assim como a gente tem. E queira estar ali todos os dias, né? Porque, pensa... São quantas horas do dia passam ali conosco? Muito mais com vocês do que na própria casa. Exatamente. Né? Por isso se torna uma grande família. Por isso, então tem como não compartilhar as dores, as emoções, né? Exatamente. Então começa pela equipe. Tudo, né? Sim.
Mas, Pri, sabe que Priscila, nós duas começamos a trabalhar juntas. Tem a minha filha, Milena, que fazia mecha, e eu corte de cabelo, e essa que ficou na administração, né? Então, começamos em 3, na verdade. Isso que eu ia te perguntar, né? Se tiveram mais pessoas da família envolvidas, né? Se hoje tem ou se só permanece vocês, como está, né? O Milimi, ele tem, né, tipo, um significado muito importante, né? Eles são 3 mulheres que iniciaram um sonho. Né? A gente não tinha a noção, nem sabia a proporção que isso se tornaria. Então, há 4 anos atrás, no meio da pandemia, olha, na pandemia. O lugar onde nós trabalhávamos fechou, né, devido à pandemia. Então, a gente... Era em Florianópolis ou aqui? Não, era aqui. Aqui. Na Brava mesmo. Na Praia Brava. Então, a gente se arriscou porque tínhamos cliente, né? Abrimos uma sala, onde, tipo, metade da sala a gente ia querer montar uma loja para, tipo, ajudar no aluguel. A gente não achava que, tipo assim, não ia conseguir, né? Aquele medo inicial que todo empreendedor tem, né? Mas, graças a Deus, em muito pouco tempo, a gente já conseguiu ir reformando, comprando mais cadeiras, sabe? Então, o Milimi, ele vem de Mirella, né? O MI de Mirella, o LI de Liliane e o MY de Milena. De Milena, que é a sua filha. Isso. A Milena hoje está casada, tem um bebê, então hoje ela está, né? Está fora da área da beleza. Sim, está em outra fase. Está em outra fase. Sim. Muito boa, inclusive, com né? certeza. A gente super apoia. Mas, assim, o coração do salão sempre foi eu e Mirella, né? Tipo, eu com a minha parte, na área mais administrando e ela no operacional. Não, mas isso traz um complemento perfeito, né? E você sabe, Priscila, que o Milimi, ele surgiu justamente porque, como a gente sempre trabalhou para outras pessoas e eram outros nomes, né? Então, o que nós pensamos? As pessoas têm que se direcionar a nós. Sim. Porque, vão lá nas meninas. Vão lá nas meninas. Sempre, porque a gente sempre teve esse contato calor humano. Direto, o cliente né? chegava, fazia um chimarrão, serve uma espumante, pega um docinho. A gente tem essa coisa do dia a dia, né? Aí os clientes, vão lá nas meninas. Eu falei pra Nani, falei, olha, o salão, ele tem que ser, pode ser um nome qualquer. Ele se trata de pessoas. Se trata de uma família. Precisa ser algo marcante que represente, ser né? algo que nós estamos construindo algo. Então, somos nós. Aí surgiu. São 3 forças, né? Que hoje, agora, de 2 se tornou 1. E estamos aí na luta diária. E sua filha pretende voltar ou agora essa fase dela de mãe? Eu acredito que ela não volte. Porque ela gostou muito de ser mãe, gostou da maternidade, pretende ter outros filhos, então, a princípio, eu acho que a Milena, ela realmente fez a nossa história, o nosso nome. Com certeza. Teve a participação importante dela, o caminho dela até então. E agora ela seguiu, e hoje a gente tem outros profissionais tão qualificados quanto ela, né? E crescimento é isso, né, Priscila? Com certeza, são fases que elas vão mudando, né? E que bom sempre para melhor, né? Para melhor. Com certeza. Então, hoje a gente tem muito mais profissionais, né, para poder dar suporte, né? E é por aí. E pegando esse gancho, né, meninas, a questão da maternidade, né? Vocês 2 mães, né, com filhos aí de diferentes idades, né? O seu filho também, ele sempre tá ali envolvido, né, Nani? Eu tenho o Leonardo, né, de 21 anos, que é meu recepcionista também, é bem importante, né? Super simpático, inclusive. Maravilhoso. E eu tenho o Gabi, de 2 aninhos. Também é super desafiador nessa fase, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, como que vocês fazem, né? Mirella também tem, né? Eu tenho 2 casadas, que Camila e Milena, né? Já sou vó, do Miguel, de 4 meses, e a Selena, de 1 ano e 3. Nani também, né? Nani vai ser vovó. Você, em breve. Tem o Nelson, né? O Nelson tá com 11 anos. Mas, assim, o desafio maior, agora eles já cresceram, tá? Mas o desafio maior é tu ser mãe, vó, trabalhar. Como que vocês fazem para conciliar tudo isso, e né? ser esposa ainda, né? Exatamente, que também é outra... É um desafio. Com certeza. Com certeza. E ainda tem que estar bela, né? Ainda tem que estar bela. Vendemos beleza, né? Porque vende beleza, tem que estar bem, né?
Mas é legal também a parte de inspiração, né? Os filhos se inspiram em você, os netos se inspiram em você. Sim. Então nós somos exemplos de Acho que quando mulheres trabalhadoras, né? Quando a gente faz o que ama também, é fácil. Você encontra forças para, né? Tipo, lidar com cada setor, né? Com certeza. Parte de mãe, vó, esposa. Sim, consegue conciliar, né? Fazer um planejamento, porque eu sempre digo, né? A mãe, ela, antes de sair de casa, ela tem todo um planejamento, não é? É quase sentar ali na frente do computador e fazer uma planilha só para o nosso dia, Exato. né? Porque a mulher, ela sai de casa pensando o que o filho vai comer quando ela está saindo, né? Deixar tudo organizado, o que ele vai vestir, será que vai esfriar, será que vai ficar calor, é todo um processo que só a gente sabe como é. Para estarmos aqui hoje, já foi um processo para cada um de nós. Tenho certeza, é um desafio. Sim, tem que se organizar inteiro. Tem que se organizar, exatamente. Para fazer dar tudo certo, não é só o profissional, é muito mais o pessoal, porque a gente quer estar com o nosso negócio bem, mas quer estar bem com a família. Isso. Que ainda é a prioridade principal. Eu vou te dizer, e que é a base, né? A base. Fortaleza. A base é fortaleza. Né? Eu vou te falar assim, Priscila, que você tem que amar o que você faz. Porque empreender é muito fácil, mas manter é o mais desafiador. Com certeza. Então você tem que amar o que você faz, porque tem toda essa questão de ser mãe, vó, mulher, né? Operadora, administradora. Nós somos de tudo um pouco. Se tiver que ser, falta eletricista, se tiver que fazer eletricidade, a gente faz. Se tiver que limpar, a gente limpa. Se tiver que servir, a gente faz. Então você tem que amar muito o que você faz. Porque senão não se perde um pouco, assim, sabe? Sim. Tu começa a desanimar e ele perde o sentido da qualidade, do bem-estar com a família, do bem-estar no trabalho. Sim. Então, é importante gostar do que faz. Com certeza. A gente amando, né? Nossa, aí fica mais fácil. Fica tudo mais fácil. Sabe? Sim. É uma luta diária, mas é uma luta prazerosa. Exato. Nem tudo são flores, a gente sabe isso em qualquer área, não é? Mas, assim, dentro dos altos e baixos que a gente vive, a gente tentar tirar o melhor, né? Sim, todos os dias. E até os acontecimentos, tipo, né? A gente passa por muitas situações. Com certeza. Tipo, desafiadoras, de se entristecer, de se decepcionar, né? Porque antes de tudo somos humanos, né? Faz parte do processo. Do cotidiano. A gente lidar com pessoas é sempre é um desafio. É um desafio, né? Sim. Mas assim, a gente procura tirar isso sempre como um aprendizado. E para lidar, né, com essas situações, vocês fazem reuniões? Como que vocês levam, né, essas questões dos desafios mesmo do dia a dia? Hoje vocês sentam e conversam? Primeiramente, a gente tem que praticar muito a fé. A fé. Buscar uma força maior, tá? Porque sem isso... Nada flui, tá? Sim. Então, o contato, a gente tem sempre contato. Acontece uma situação, a gente já chama, já conversa. Se tiver que chorar, já chora. Se tiver que conversar, já se resolve. Se resolve. Tá? Reuniões feitas, eventualmente, não, né? Não é a gente não tem muito problema hoje com gestão de pessoas, né? Isso é uma área que a gente domina super bem, inclusive. Isso. Na área da beleza, isso é muito desafiador. Tipo, né? Você conseguir lidar com um time, né? Um time grande. Né? Com certeza. Então, graças a Deus, assim, a gente... Nós não temos esse problema. Não temos esse problema. A gente tem... Pra gente, esse é um dos problemas menores que a gente enfrenta. Entendo. E quando vocês abriram esse primeiro comércio ali na Brava, ele já era no mesmo local? Ou vocês foram crescendo gradualmente? Não, nós abrimos, como eu te falei, em plena pandemia, onde tudo estava fechando, pessoas morrendo, e as duas aqui montando o negócio. Nós tínhamos uma sala de 80 metros quadrados, e hoje nós temos um espaço de 400 metros quadrados. Sim. São 36 funcionários. Temos o Milimi Café Bistrô também, que a gente atende com cafeteria, almoço executivo. Anexo ao espaço de vocês. Anexo ao nosso espaço. Para o nosso cliente e para a nossa equipe também. Sim, a comodidade, nós, né? O conforto. Dá muito suporte para o cliente e para nós também. Então é bem desafiador, né? Eu falo assim, meu Deus, se a gente conseguisse se multiplicar, a gente estava já milionário. Sim. Se pudesse ser duas, aí eu já ia estar bem mais à frente, porque hoje é tão grande que às vezes tem coisas que a gente não consegue acompanhar. Exato, porque tem situações, Nani, que a gente quer delegar, mas a gente ainda não consegue. Não é.
Então, você precisa estar ali presente, precisa estar fazendo, até que aquilo ali flua realmente sozinho. Eu digo sozinho, nunca sozinho, nunca 100%. Sozinho. Né? A gente já cogitou de ter pessoas que fosse gerente, comandasse, né? Assim, a gente percebe o quanto eles rejeitam essa ideia. Porque eles gostam desse contato, sabe, direto conosco. Sim. E tem essa liberdade diária. A gente senta, almoça junto, a gente toma café juntos, não tem ninguém melhor que ninguém, nós somos um time. Sempre estão juntos. Nós somos um time. Sim. Então, quando uma de nós duas não estamos, já sente falta, e quando as duas não estão, eles ficam tudo perdido. Sim. Eles ficam perdido. O telefone não para, né? Sim. O telefone não para, é uma loucura. Sim. Então, assim, ó, é o que eu te falei. Quando você ama o que você faz e tem amor às pessoas que estão ali dentro, tudo flui. Com certeza. Muito natural. Sim. Muito natural. E clientes de anos, né? Clientes que viram amigos. Bate-papo né? diário. É muito gostoso. Sim, é bom demais. É bom demais. E a questão dos filhos, né? A Milena hoje já, né, acabou seguindo outro caminho. Isso aí. O seu filho, por exemplo, ele pretende seguir ali com você nessa parte administrativa? Qual que é a ideia de vocês para o futuro? O Leonardo agora, ele inicia a faculdade de administração para poder fazer a gestão. Para poder fazer a gestão. Porque Sim. chega um momento que a gente também vai precisar, né? Tipo, se ausentar um pouco, viajar, né? Sim. Então a gente precisa deixar isso para que permaneça. Né? Isso, tem que ir começando a soltar, né? Isso, tem que funcionar de alguma forma. E ele é familiar, tem que ser um familiar. Empresa familiar, com certeza. E os serviços, né? O que vocês oferecem hoje, assim, em destaque lá no Milimi? A gente trabalha com tudo dentro da área da beleza, né? Desde estética, noiva, temos uma sala de noiva, inclusive, maravilhosa. Fazemos atendimento fora também, né? Tipo, a noiva vai casar, a gente leva, a gente tem toda uma equipe tipo, montada para isso, então é bem legal. A gente tem barbearia, tem podologia, depilação, design de sobrancelha, aí tem o bistrô, café bistrô, né? Que é o almoço. Prótese capilar, colocação de mega hair, mechas, unhas em gel, alongamento. Tudo, basicamente. Na verdade, né, ele é um espaço completo. Sim, sim. Então, ele é muito família o nosso ambiente, porque a família vai lá, o marido corta o cabelo, a esposa faz a unha, o filho não sei o quê, eles almoçam, dali vão para a escola. Sim. Ficou algo bem legal. Conseguem migrar ali os serviços dentro do próprio... Consegue dar suporte ao dia do cliente. Inclusive a alimentação, né? Com o bistrô. Porque assim, né, Priscila, hoje, se tu for ver, falta tempo pra gente. Exato. Falta hora. E a gente poder resolver tudo no mesmo lugar. Você poder fazer sua unha, uma escovinha, ou pintar o seu cabelo, daqui a pouco sair para o trabalho. Isso. Né? Essa nossa região, ela é muito boa por isso. Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo aí, tendo um espaço que surgiu naturalmente. Né? Então, eu mesma, como cliente, posso falar, como cliente fiel, quantas vezes a gente chega àquela correria, não é? Aí eu penso, não vai dar tempo de almoçar não, mas lá no Milimi tem o bistrô, tem o almoço. Consigo fazer meu pai e minha mãe ainda comer. Exatamente. Né? Vou te falar que tem uma omelete lá maravilhosa com suco verde, que já é assim, marca registrada de o nosso carro-chefe. Sim. Então, o Milimi é isso, o Milimi é família, o Milimi ele é amor. Amor, exatamente. Como é bom ouvir isso e como é lindo, né, o trabalho de duas irmãs que prosperaram, né, e vão prosperar ainda mais. Diante disso, eu gostaria de saber o propósito. Vocês têm pretensão de crescer ainda mais, de vir outras unidades? O que vocês visualizam de tudo isso, né? Na verdade, a gente... sonhos a gente tem muitos, né? Sim. Já tivemos várias propostas. Mas assim, eu falo para ela hoje, nós crescemos muito rápido e passamos muito pela dor do crescimento, né? Porque... Com certeza. Vem, né? Tipo, você... É uma consequência, né? Você faturar mais não significa que você vai ganhar mais. Nós somos operadores, e de repente a gente vira operador e gestor. Exato. Então a gente errou muito. Eu falo para ela, tudo no tempo de Deus, né? Com certeza. Se tiver que vir, vai aparecer, vai ser seguro e a gente vai tocar. Com certeza. Mas vai fazer com amor. Vai enfrentar também os desafios, né? Vou te dizer, Priscila, que já recebemos 2 propostas, nada concreto, assim, né? Mas temos ideia, sim. Maravilha, que seja de maior sucesso ainda do que já é, né? A questão dos clientes, né? Moramos num local extremamente turístico,
Isso. Hoje a base de vocês são os clientes fixos ou vem muita gente de fora também procurar o Milimi? O Milimi, ele não sobrevive da temporada. Certo. O Milimi, ele até hoje, ele se manteve com os clientes fixos. Uhum. Graças a Deus. Porque ele já tem uma base forte, né? Temporada dá um plus, mas é um plus assim, a mais. também nada muito... Nada, muito fora, assim, sabe? Hoje o Milimi, a base dele é o morador. E geralmente é o morador família, que já mora aqui há mais tempo, sabe? E que continua assíduo conosco, e assim. Claro, vem outras pessoas, mas também moradoras. Sim. Isso é muito bom, né? Fidelizar o cliente. Porque como você falou no início, né, Mirela? Você ter o cliente é uma coisa, agora você manter. Isso para todo e qualquer negócio, não só no ramo de vocês, né? Mas você manter é o ápice, né? É o êxito. Você vê que o teu cliente está ali, fiel. Eu acho que paga qualquer coisa, não é? E nós somos clientes também, né? Sim, então, quando você percebe que você tem um atendimento que é além de um produto, além de um valor, isso faz toda a diferença. Isso é sentir. É sentir. Né? Sim. Então, nós entregamos um bom trabalho, mas a gente faz você se sentir importante. Sim. Né? O quanto é importante. Então, talvez seja um dom isso. Pode ser. Com certeza. Sabe? Sim. Mas essa é a nossa forma de trabalho. E eu digo, né, particularmente conhecendo vocês, não só o dom da profissão, eu digo, mas o dom como pessoa, né? De elevar as outras pessoas, né? Como conversamos sobre isso agora aqui no começo. E você sabe, Priscila, que a gente acaba se tornando referência? Sim. O cliente, ele vai lá e pergunta para qual é o melhor médico? Qual é o melhor dermato? Qual é o melhor... Sim. Então a gente se torna até o ponto de referência para as indicações. Para as indicações. Isso. Então tem que ter até esse cuidado, assim, sabe? Sim. Que ele cria um elo de confiança tão grande. Exatamente. Um elo de confiança. Exatamente. E como isso é tão prazeroso. Sim. E assim como tem essas situações, né, de extremo êxito, de felicidade, a gente sabe que também tem os desafios. E a minha pergunta é: qual o maior desafio de empreender hoje? Quero ouvir de vocês. Bom, vou deixar para a administradora, porque eu como operadora... No momento que a gente vive, né, vocês passaram pela pandemia, que foi um momento ali difícil, onde vocês utilizaram daquele momento onde muitas empresas, a gente sabe que fecharam, né? E foi ali a ascensão de vocês, mas hoje, né, no pós-pandemia, diante de todo o caminho que vocês trilharam, todos os degraus, né? Relembrem, voltem, qual o maior desafio para que quem está do outro lado possa aprender também, né? Como lidar com isso. O maior desafio, com certeza, é manter. Manter. Né? Sempre falo que crescer é fácil, né? A gente faz dívida, né? Sim. E assim, o manter, você achar a base do equilíbrio, sabe? Sim. Tipo, se fortalecer, porque a gente precisa ter a raiz, né? Se aterrar, ter as raízes, para em momentos difíceis que acontecem, a gente não desanimar, não se abalar, porque a gente sabe que a nossa estrutura é fortalecida. Né? A gente vem com esse processo, né? E eu acho que a gente precisa também ter o emocional equilibrado, sabe? Porque é uma mistura de sensações e de emoções, você lidar com as dificuldades, né? Diferentes dificuldades, por exemplo, na área fiscal, né? Sim. Então, sim, tudo muito burocrático. Então, sim. A gente sabe o quanto custa hoje para estar aberto. Quantas famílias ali dependem de vocês, porque não é o funcionário em si, né? Não é o colaborador. Cada colaborador vem junto. Então, assim, é como a gente falou no início, nem todos os dias você está 100%. Exato. E temos o direito disso, nem todos os dias, nós somos seres humanos, começa por aí. Só que quando tu olha aquelas pessoas que têm não sei quantos filhos em casa, sua família, dali tira o seu sustento, eles olham para mim e para Nani e falam assim, ó, meninas, a gente acredita muito em vocês. Sim. Tipo assim, ó, naquele momento que eu tô mais... E eu posso dizer que isso é o que move vocês hoje. É o que move, a gente se olha e diz assim, meu Deus, vamos lá. Sim. Mais um pouquinho. Vamos buscar mais força, sabe? Sim. Porque é como a Nani falou, não é? A gente, para manter uma estrutura daquela aberta, tem toda a parte burocrática, que isso até fica mais
com ela. Eu sou e vocês funcionam quantos dias na semana, horário? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Das 9 às 20, mas às vezes vai até 10 da noite. Sim. Tipo, temporada, então. Às vezes ele ser 7 da manhã. Depende muito os meses, né, em que estamos. Como é praia, né, Priscila, geralmente acaba se cedendo mais, tudo muito controlado, assim. Perfeito. E vocês sabem, né, já falei aqui no início, esse programa ele se chama Conexões de Valor. Então é onde eu vejo essa questão de estarmos nos conectando realmente com quem está lá do outro lado, né? Vocês vieram aqui com uma história que realmente inspira e transforma. Eu gostaria que dentro disso vocês aproveitassem para deixar uma mensagem para quem está lá do outro lado. Pessoas que às vezes têm aquele medo que vocês tiveram, né? Às vezes está num período que não está muito legal, né? Será que eu faço? Será que não? Às vezes está ali dependente muitas vezes do esposo ou o esposo da esposa, por que não, né? A gente sempre fala muito da mulher, mas eu acho que o homem ele também vivencia esse lado, né? Então, assim, o empreender, o que vocês, né, dizem para os jovens, para o pessoal que está vindo agora, né? Como fazer, o que fazer, como colocar esse receio de lado? Eu vou falar por mim, então, primeiro, né? Não desistam nunca daquilo que você tem vontade de fazer. Mas saibam onde querem chegar, em primeiro lugar. E tem que ter sempre uma boa conversa em casa, com o marido, com sua esposa, para que eles também estejam dispostos a estar junto, para apoiar nesse teu sonho, nessa fase, né? Então, é muito importante o apoio familiar. Sim. Né? E amar o que faz. Amar, não fazer por dinheiro, mas sim por amor, porque o dinheiro vem depois. Ele é consequência, né? É consequência. Mas sigam, invistam em você, invistam em conhecimento, invistam em autoestima, invistam, né, busque uma fé, busque se fortalecer. Tendo todos esses pilares aí equilibrados, segue. Mas a família, ela não só é pai, mãe, irmão, filhos, mas também tem os cônjuges que tem que ter esse elo, essa compreensão, que não deve ser fácil também. Nós, mulheres empreendedoras, saímos de manhã, a luta, né? E depois muitas vezes a gente volta, casa, né? Tem o marido em casa, tem a esposa em casa, né? Nos esperando por um carinho, uma jantinha, uma coisa. E tu tá ali. Cansada no teu tempo. No teu limite. Sim. Mas pare e pense que também aquele serzinho que tá ali só quer um beijo, um carinho, um abraço, tá tudo bem. Sim. Né? Isso, né, Nani? Eu acho a fé é uma coisa muito importante, sabe? A gente precisa acreditar em algo. Né? Precisa acreditar que tem uma energia que nos protege, que nos rege, que nos guia, né? Nós somos espíritas. Então, a gente trabalha muito essa coisa do amor ao próximo, da caridade. Então, assim, eu acho que a fé foi um dos pontos fortes que nos alimentou e que nos fez seguir. Né? Sustenta. Então, acho que a gente precisa acreditar. A fé, a família, a base. E assim, saber em determinados momentos se colocar no lugar do outro, para entender de que forma ele pensa, para poder ajudar também. Sim. A gente busca melhorar a cada dia, né? E busca passar isso para os outros, né? Através da nossa melhora, que a gente consiga colaborar, né? Com a melhora do próximo. Então, eu acho que quando a gente olha para as pessoas, né? Como seres humanos, e coloca um pouco de dinheiro do lado, a gente atribui valores, né? Valores longe de ser dinheiro, né? Sim. Então, o dinheiro, como ela falou, é uma consequência do nosso trabalho bem feito. Né? Com certeza. O amor consegue. Mas antes disso, vem muitas outras coisas, né? Vem muitas outras coisas. Né? Além. Então, primeiramente, você tem que amar o que você faz. Então, acho muito importante se achar, se conectar com aquilo que você gosta, né? Sim. Mesmo que aquilo que você goste não seja o que os seus pais querem para você. Sim. Sobre isso. Sim, né? sobre isso. Sobre isso, porque a gente, como mãe, também tem esse desafio de entender os nossos filhos. E saber que, às vezes, eles não querem fazer aquilo que a gente quer. Exato. Né? Eles querem seguir outros caminhos. A gente precisa respeitar isso também. Pegando essa questão, vocês tiveram esse apoio familiar?
muito próximos ou... Tivemos, por isso que eu falo o quanto é importante. Sim. Ter esse suporte, essa compreensão. A base, né, a fortaleza sempre é dentro de casa. Porque querendo ou não, né, Priscila, é um negócio familiar. Sim. Então tu pensa, tá dentro ali em família falando no trabalho, nos acontecimentos, nos planos futuros. Nós estamos em família, reunião em casa, de novo falando sobre em trabalho, em trabalho. Vai reunir a Nani e a Mirella? Sempre vai ser. O assunto não é outro. Então, assim, a gente não se desliga nunca. Eu falo assim, ser empresário é trabalhar 48 horas por dia, né? Sim. Não existe. É dormir pensando. É dormir pensando. É acordar pensando, é estar sempre planejando. Eu brinco com meu esposo, a nossa cabeça não para nunca, né? Nunca. Eu só vejo cabelo, né? Sim. Minha frente, eu olho o cabelão, aquele cabelo lá, nossa, aquele cabelo lá. Então, assim, não se desliga nunca, é natural. Sim, que bom. Sim. No meu caso, os boletos são os mais desafiadores. Com certeza, o maior desafio, né? É bem dizer, é o maior desafio. Boletos. E dentro disso, né, a família, viver isso com vocês, né? Como que vocês conciliam as folgas, né? É um momento que aí, você lá com a tua família, né? Eu digo esposo, filhos, tenta eliminar um pouco. A gente procura se revezar, assim, né? Para ter uma qualidade. Para não deixar também o salão sempre sem nenhum. Então, tipo, se ela precisar viajar, ela tá sempre, eu tô sempre presente. Essa parceria. Sempre. Se dá um suporte ao outro, esse programa, né? Sim. Então uma fica, outra sai, outra fica. Mas te confesso que não dá para ficar muito tempo longe. Vocês nem conseguem, acredito. Não. Fica só nas câmeras, fica no celular, tá lá longe, tá resolvendo pepino. Sim. Maravilhoso. E eu, como cliente, posso falar que essas mulheres são mulheres de fé, de muita fé. Por muitas vezes, quando chego pela manhã no salão, a primeira coisa é um louvor, né? É um salmo que está passando. Sempre. Então, como que vocês levam isso para dentro da vida profissional de vocês? Né? A gente prepara o nosso ambiente, né? Para receber. Isso todos os dias. Todos os dias. Nós temos por hábito colocar o Salmo 91, Salmo 23, que são salmos fortíssimos de proteção. Exato. Né? E um louvor para cantar, lavar a alma, assim. Sim. E quando eles chegam para trabalhar, eles falam, ai, que delícia, que energia boa. Não, já sempre e nas quartas-feiras, Priscila, a gente faz o evangelho no lar. Olha, que lindo. Como que funciona isso? Funciona assim, toda quarta-feira, nós... às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, horário fixo. Sim. Né? Então, ali a gente abre o nosso evangelho, a gente faz uma reuniãozinha com uma água, assim como a gente está agora. Com toda a equipe. Você sabe que eles foram vindo aos poucos, porque, que vocês assim, deixaram ninguém é obrigado a nada, claro, né? Claro. Isso é o nosso lugar consagrado. Cada um com a sua fé. Cada um com a sua fé. A gente procura até fazer antes do horário para também não... Então, também, como isso não interfere em fé de ninguém, em religião, não é sobre religião, é sobre um estudo, né? Uma não está consciência. Não está impondo. É uma consciência de ideias, né? O espiritismo, ele já não é uma religião, né? Ele é um estudo. Ele é um estudo. A gente trabalha muito a reforma íntima. Certo. Então a gente pratica esse estudo toda quarta. Aquela mesa lá no bistrô, para almoço, ela já está assim, sem lugares. Olha só. Então eles foram vindo aos poucos e foram se sentindo ambientados. Então o que nós fizemos? Abrimos com a oração do Pai Nosso, né? Agradecemos, enfim. Mentalizamos uma página e dali ela sai uma mensagem. E aquela mensagem fica na nossa consciência e nos nossos corações, ungindo ali para assim você vai tendo conhecimento e vai fazendo a sua reforma íntima naturalmente. É um processo natural e fabuloso. Você sabe que tem clientes que gostam de ir mais cedo para participar desse momento com a gente, que a gente faz ali a nossa oração, louvor, eu ponho alto mesmo, né? Então, antes das 9 sempre tem isso. E tem cliente que fala, eu adoro vir de manhã, porque eu me sinto tão bem, eu saio daqui tão fortalecida. Então a gente consegue também transmitir um pouquinho disso. Acaba que chega naquilo que a gente conversou, não é só a beleza exterior. Não. Né? No ditado correto. Você tem um ambiente especial, um ambiente com uma energia boa, um ambiente onde as pessoas têm o prazer de estar ali, oferecendo a sua melhor mão de obra, oferecendo com amor, esse cuidado com o cliente. Nós trabalhamos em vários salões e a gente pegou um pouco de tudo que a gente não queria Sim, né? E trouxe para dentro, porque
a nossa característica, nós somos muito família, a gente é muito unido com os filhos. Então, a gente é com eles também. Sim. Não gostamos, tipo, daquele atendimento mais engessado, sabe? Tipo, que as pessoas se sentem, às vezes, tratadas como um produto, né? Sim, sim. Não como pessoas. Mas é claro que, tipo, né? Tem pessoas para todos os gostos, né? Mas os que vão lá gostam da nossa energia, gostam do que a gente E eu digo assim, né? Vendo vocês explicando isso, o trabalhar a energia, a espiritualidade, acaba deixando o ambiente mais leve para todos, né? O colaborador mais leve, e assim ele vai aplicar com o cliente de forma mais leve, né? E isso acaba sendo positivo para o negócio em geral, sem vocês sentirem, porque não é algo que vocês buscam pelo financeiro ou outro motivo, é porque vocês querem estar bem. Vocês querem fazer o negócio de vocês girar, mas girar bem, não é isso? Girar com amor. Com amor. Então fica muito isso também para quem está começando, né? A questão ali de concorrência, a gente até conversou aqui um pouco antes do programa, a concorrência, ela é boa. Nunca veja a concorrência como um ponto negativo, porque cada comércio, cada local, cada empresa, ela tem a sua essência. Isso aí. E hoje as meninas apresentaram aqui a essência do negócio delas. Então que fique com... A gente não consegue ver os salões como concorrente. Tem muitos que a gente vê como inspiração. Exato. Exato. Então, a gente vê até tanto positiva quanto negativa, né? Sim. Tipo, de como você quer ser, de como você não quer ser. Porque o ambiente ele tem que ser cuidado, principalmente quando tem muitas pessoas, né? O salão de beleza ele tem isso, São muitos colaboradores, muitas histórias, tem a questão do ego. Nossa, Então, quando você por isso a importância de um gestor operador também. Sim. Porque você está ali vivendo a vida real como ela é, junto com o grupo. Sim, né? sim. E você dá um suporte, você dá uma ajuda, isso faz toda a diferença. Com certeza. Aí não cria aquele elo de cliente é meu, você não pode atender. Não, estamos juntos. Vamos fazer junto, eu estou aqui para te ajudar. Porque muito se ouve de equipe, né? A gente é uma equipe, mas não é toda empresa que aplica isso. Exato. Né? Porque não muito fala, mas não faz. o operador. Sim. O que vive o dia a dia ali, que sabe como é difícil às vezes fazer. A gente trabalha com muita igualdade também, né? Tem questão assim. Ou, por exemplo, se a gente percebe que um está produzindo menos, a gente começa a trabalhar para ele. A gente tem esse olhar. Forma individual. Temos esse olhar. Para poder, tipo, ser, né? Trabalhar com uma igualdade, onde todas as pessoas possam ganhar e se manter, né? Isso. Não existe preferência. Isso a Nani cuida muito, assim. Claro que muitas das vezes, né? A gente não está 100%, mas ela cuida muito na questão de por que a fulana está atendendo menos que esse cliente. Então, vamos ver o que está vendo, o que está acontecendo, porque não dá para ser assim, porque todos saem de casa com o mesmo objetivo, deixando suas famílias, são talentosos, são talentosos, acreditando no seu melhor, no nosso espaço. Então vamos dar esse respeito, sabe? Então é uma questão que a gente cuida muito, a Nani principalmente, que fica essa visão de vocês é simplesmente maravilhosa, né? As parabenizo mais uma vez. Eles percebem esse cuidado, essa atenção. É bem conversado. Tudo que é conversado é resolvido. É resolvido, exato. Tudo exato. Ser líder não é você ir lá e brigar e expor. É o acolher. Mandar qualquer um. A gente precisa aprender, né? O processo de aprender é sempre, né? Sim. Mas eu aprendi que tudo com uma boa conversa se resolve, né? Com certeza. Aquilo que você fala com gritos, você pode resolver conversando, né? Mesmo que seja uma decisão, tipo de encerrar um ciclo. Sim. Porque tem esse chamar atenção também sobre algo de errado. Então, assim, tudo dentro de uma conversa. De uma verdade, Sim. de uma transparência. Com certeza. Quando você age com a verdade, com a transparência, funciona muito bem. Sim. Pode, às vezes, um lado sair mais machucado, mas permanecer assim. Com certeza. E tenham certeza, né, que em questões de equipe, né, de colaboradores, a visão que vocês acabam deixando para eles é simplesmente maravilhosa. E eu vou te dizer, Priscila, eles cuidam do nosso espaço, do nosso ambiente. Sim. Não vão desperdiçar porque as meninas, sabe, eles têm um cuidado, porque eles sabem quanto tem de amor ali dentro. Sim. O quanto é difícil manter uma estrutura aberta. Sim.
né? Eles acabam valorizando. Valorizando. O que a gente, na maior parte das vezes, em qualquer área, a gente não vê. Não, porque a gente, realmente, nós somos muito transparentes com eles, né, Nani? A gente fala, olha... é demais, assim. Sabe? Sim. Eles sabem todo... A nossa trajetória. A rotina, a história. Os problemas. Sim. Né? Eles compartilham deles com a gente. A gente Eles compartilha compartilham. com eles. É uma troca. É uma troca. É uma troca. E um aprende com o Um outro. aprende com- Então, um cuida do espaço do outro. Sim. Eu acho Sim. que é por isso que dá muito certo, sabe? Com certeza. Porque às vezes as pessoas julgam pelo que vem, né? Uhum. E nem tudo que elas veem é o que, É o que parece. né? É o que parece. Sim. Sempre falo assim. Os bastidores. Os bastidores, né? Uhum. Mas a gente tem uma empresa maravilhosa, linda, um salão lindo. As pessoas olham lá e tipo, falam assim, quem que é a dona desse salão? Às Porque vezes já elas- vê a trajetória Sim. lá na frente. Não vê o caminho que foi percorrido. Eu acho que às vezes as pessoas esperam chegar lá e ver Sim. as donas de salão maravilhosas. Sim. Às vezes a gente tá limpando, Sim. entendeu? A gente Sim. tá varrendo. Sim. Faltou a pessoa da limpeza, Sim. é a gente que É o põe a mão caixa, na massa, é o cliente, é o não bistrô. sei, Uhum. e lava a xícara e serve. Sim. Entendeu? Então, eu acho que pra gente liderar, a gente tem que ser, tipo, exemplos. Exemplos. A Priscila passou outro dia em frente ao salão ali. Sim. Tem pessoas que interpretam o salão o nome Milimai, né? Aham, sim, mora fora sim. do Aham, país, sim. Aham. Entende que não é Milimi, é Milimai. Então pode chamar de Milimai, que esquece. Também esquece. Mas assim, ó, Sim. a Suzana Werner, Sim. né? Sim. A ex lá do Ronaldo, Aham. lá do Júlio. A esposa, ela tá passando ali do outro lado, caminhando na Brava, olhou, nossa, um Milimai. Milimai. Nossa, Aham. que nome. E ela tem salão em Portugal. Olha. Três salões. Tem 3 salões Sim. em Portugal. Aí ela E- passou e disse assim, nossa, vou entrar nesse salão, achei o nome muito chique. Sim. Aham. Aí quando ela entrou... Mas ela é foi marcante, né? É marcante. Ela Aham. foi entrando e falou, aí e o louvor, né? Aham, e eu não vou Eu tocando, vou sim. Ai, que maravilha. Era umas 8h30 da manhã. 8 e pouco da manhã, que Sim, eu louvor gritando sim. lá. Inclusive, ela entrou. falou, olha lá a Suzana Werner. Eu falei, Só que tô eu doida, mal- né? O que que a Suzana Werner tá fazendo aqui 8 da manhã? Ela botou Ai, era cedo, de manhã, cedo, na hora do cedo, louvor. cedo. Aham. Olhei assim, Sim. tô vendo uma visão ali, assim, né? Nossa, é a Suzana assim, eu digo, Sim. nossa, o que tu tá fazendo por isso? Mas que maravilha Ela isso. disse assim, ó, menina, eu tava passando do outro lado da rua e achei o nome de vocês muito chique, Milimai. Eu quero Aham. conhecer esse Milimai, Sim, porque ela falou que tem 3 salões. sim. Quando ela entrou e viu o espaço, ela começou a fazer. Não, e ver de uma pessoa que é do ramo. Que é do Nossa, ramo, fiquei muito sim. feliz. Aham, sim. Porque um dos desafios de empreender é você não se enxergar, sabe? Sim. Olha aí, ó a dica, gente. Ó. É, porque Aham. às vezes a gente não consegue ter É noção agora, sim. do que a gente Sim. construiu. Então, tipo assim, Sim. eu fico pegando assim, as pessoas dizem, meu Deus, mas eu falo, sério, é verdade? Tipo, você é meio boba, assim. Sim. Mas eu fico, tipo assim, que bom que tu vê dessa forma, né? Exato. E tipo, porque é importante pra inspirador nós. também. Sim. Volta a ser. Sim. Ela entrou, fez toda a filmagem, ligou pro marido, fez aquela ligação de família, entrou o filho, a filha. Aham. Fez chamada de vídeo. Chamada de Aham, vídeo, sim. E eu fazendo o cabelo dela, e eu ali, né? Aham. Ela assim, ó, gente, eu tô num salão maravilhoso, Sim. onde tem uma omelete, uma comida maravilhosa, vocês venham almoçar aqui. Olha Chamou isso. toda a família para Sim, almoçar lá. sim, sim. E falou assim, ó, a partir de hoje, o meu salão em Portugal vai ter um bistrô. Olha o Porque insight vocês- que ela teve. Vocês Ah, se inspiraram a eu ter algo Sim. dentro do meu espaço que tá me faltando. Que estava Eu faltando. falei, nossa, Talvez ela não sabia o que era. Sim. Pra ver, né? Como a. E ela viu no funcional Exato. como No é funcional, como é bom. bom. Então, Ela viu na assim, prática, na ela esteve prática. ali. E aquilo surgiu mais por conta da Nani. A Nani é o xodó dela, é o bistrô, Sim. sabe? Ele surgiu por conta de uma omelete e um suco verde, que é o nosso carro-chefe, que a gente Uhum. começou fazendo isso Sim. para nós. E acabou sendo para o cliente. E hoje temos uma cozinha lá, Maravilhosa. Profissional, Sim. com uma chefe lá, que é a Andréia, maravilhosa. Maravilhosa. Faz umas coisas maravilhosas lá, com todo amor e carinho Sim. também. A gente sim. tem feijoadinha, sexta-feira já vou fazer aqui Todos uma os dias tem um propaganda. cardápio, né, Nani? Todos Não os é? dias Todos tem um os prato, dias. né? Aham. Tipo, a gente trabalha com um executivo de praxe, né? Uhum. Tipo, arrozinho, feijão, todos os Uhum. dias, franguinho. Isso. Mas, por exemplo, toda sexta-feira é feijoadinha. Então, Sim. os clientes da sexta já Sim. sabem que Aham, tem que naquele dia feijoadinha. específico é E tu aquilo. sabe, Pri, que nós servimos para os nossos clientes espumante, Uhum, sim. cortesia, Sim. chazinho. Sei muito bem, inclusive. É, Né? a Andréia
Tá agora lá com uns mimozinhos de canjiquinha. Ah, que delícia. No friozinho a gente serve caldinho justamente para colher, né? Para colher. Para colher. Sabe? Então, isso aí... E sabe que tudo isso volta ao que foi a nossa conversa hoje. A essência do Milimic é o acolhimento. O acolhimento, seja do colaborador, seja do cliente famoso ou não famoso, né? É o acolhimento. Todas as pessoas são iguais. Exatamente. Então, meninas, né, pra gente encerrar, porque a gente poderia conversar aqui por longas horas. Rápido. Foi muito bom. Passou muito rápido. Assim, o que eu tenho a fazer hoje é parabenizá-las, né? Obrigada. Que vocês continuem sempre assim, maravilhosas e abençoadas. Obrigada. Que o negócio só venha a crescer muito, muito, muito. E eu espero tê-las aqui comigo novamente, conosco, né? Com todos aqui, né? Estaremos aqui. Foi muito bom, que aprendizado maravilhoso de fé, de suporte, de base, de família. E do profissional. Parabéns mais uma vez. Obrigada, e muito obrigada por confiar a nós também nesse primeiro episódio, né? Que estou aqui com minhas queridas amigas. Lembrando que tu também, né? Lembrando que tu também é mãe, esposa, né? Sim, sim. Também segue uma bela carreira. Obrigada. Então, somos aí mulheres e fortes, né? Forte cada dia certeza. Mais. E inspirando outras mulheres a serem fortes também. Com certeza. E é isso, gente. Agradeço vocês também por estarem conosco e espero vocês na próxima semana. Um grande beijo e uma excelente terça-feira.